Sabe, a gente vive um mundo cheio de dicas, de filosofias complicadas, tudo prometendo uma vida melhor. Mas e se eu te dissesse que uma carta de quase 2000 anos atrás faz uma afirmação bem radical? Que a gente já tem tudo o que precisa. Hoje, a gente vai mergulhar na carta aos Colossenses e na sua mensagem central, que é poderosa: a completa e total suficiência de Cristo. Mas por que essa carta foi escrita com tanta urgência? Imagina só, uma comunidade de fé. De repente, começa a ser bombardeada por ideias que parecem super novas, super sábias, mas que no fim das contas estavam diminuindo Jesus, colocando ele em segundo plano. É exatamente nesse cenário que Paulo escreve, não para trazer uma novidade, mas para chamar todo mundo de volta ao que é essencial. E para a gente organizar essa nossa análise, vamos seguir um roteiro bem direto. Primeiro, vamos entender a supremacia de Cristo. Depois, o alerta de Paulo contra as doutrinas falsas. Em seguida, a gente vai ver como essa fé toda se traduz numa vida completamente transformada. E por fim, como essa vida nova aparece nas nossas ações do dia a dia. Então vamos lá, direto para o coração da carta. Antes de corrigir qualquer erro, Paulo começa construindo a base de tudo. Ele estabelece uma verdade que não dá para negociar: a supremacia absoluta, inigualável de Cristo. E quando ele fala supremacia, ele quer dizer sobre absolutamente tudo. E olha, a primeira definição que Paulo dá é: uau, é impressionante. Ele chama Jesus de a imagem do Deus invisível. Pensa só nisso. Tudo aquilo que a gente não conseguia ver ou entender sobre Deus, de repente, se torna perfeitamente visível em Cristo. Quer saber como Deus é? É só olhar para Jesus. E aqui tem um ponto que é crucial. A palavra primogênito pode confundir, né? Mas não significa que Cristo foi o primeiro a ser criado. No contexto da época, esse título falava de posição, de honras, de autoridade máxima. Ou seja, Cristo tem o posto supremo sobre toda a criação. E essa supremacia é total, não deixa nada de fora. Não é só que ele criou tudo que existe, o que a gente vê e o que não vê. Cristo também é quem sustenta o universo, é a cola que mantém tudo funcionando, ele é o líder, a cabeça da igreja e, para fechar, é aquele que reconcilia tudo e todos com Deus. Para fechar essa primeira parte, Paulo faz uma declaração de tirar o fôlego. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Isso quer dizer que Jesus não é só um pedacinho de Deus ou um mensageiro, não. Ele é a encarnação completa da divindade, o próprio Deus entre nós. Ok, se a base é tão sólida assim, por que Paulo precisava escrever essa carta? Porque a igreja de Colossos estava enfrentando um perigo bem sutil. Ideias humanas, que sabe como é, aos pouquinhos, iam tirando o foco da suficiência de Cristo. O que Paulo faz aqui é criar um contraste muito claro, preto no branco. De um lado, você tem a sabedoria que está em Cristo, que guarda todos os tesouros e que leva à liberdade de verdade. Do outro, filosofias humanas vazias, que se baseiam em tradições e regras que, no fim das contas, só servem para escravizar as pessoas. E que tipo de regras eram essas? Paulo dá exemplos bem diretos. Proibições que focavam só no ritual externo. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Era um sistema de religiosidade que só se importava com as aparências. Então, o ponto crucial é este aqui. Paulo argumenta que, embora essas regras todas pareçam super espirituais e disciplinadas, na prática elas são inúteis. Elas não têm poder nenhum para transformar o coração de alguém ou para lidar com a raiz do problema. São só uma fachada de sabedoria. Depois de mostrar o problema, Paulo, claro, se volta para a solução. E a resposta não é adicionar mais regras, mas sim experimentar uma transformação interna, uma mudança radical que vem pela fé em Cristo. Vamos ver como isso funciona. E a solução de Paulo vem com uma metáfora muito poderosa, a de trocar de roupa. Primeiro passo é preciso se despir, tirar a roupa velha. Isso significa abandonar de forma ativa o jeito antigo de viver, aquela natureza que antes nos controlava. E ele não deixa nenhuma dúvida sobre como é essa roupa velha. Ele lista comportamentos bem específicos que marcam essa vida antiga. Imoralidade, cobiça, raiva, fofoca, mentira. São essas as práticas que precisam ser deixadas para trás. E depois de se despir, vem a ação que completa o movimento: vestir-se. Colocar uma roupa nova. Essa é a nova natureza, uma vida que está sempre sendo renovada para se parecer cada vez mais com a imagem do próprio Criador.
E o que marca essa nova vida? Paulo também lista as virtudes que definem esse novo eu: compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão. E, acima de tudo, ele coloca o amor, dizendo que o amor é o elo perfeito, aquilo que une todas as outras virtudes e faz tudo ter harmonia. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas como é que essa transformação interna aparece no mundo real, no dia a dia? Na última parte da carta, Paula mostra exatamente isso, como a fé se traduz em ações e relacionamentos de verdade. Essa nova identidade em Cristo mexe com as áreas mais centrais da nossa vida. Dentro do casamento, isso se manifesta como respeito e amor sacrificial. Na família, como obediência e orientação com amor. E lá no trabalho, como serviço sincero e um tratamento justo. A fé não fica guardada, ela transborda para tudo. Até o nosso jeito de falar muda. Paulo fala que as nossas conversas devem ser temperadas com sal, ou seja, cheias de graça, de sabedoria, que constroem em vez de destruir. A forma como a gente se comunica vira um sinal claro de uma vida transformada. E este aqui é o princípio que amarra tudo. Não importa o que a gente esteja fazendo, seja em casa, no trabalho, na comunidade, a motivação muda. Tudo passa a ser feito com dedicação total, como se fosse um ato de serviço e adoração ao próprio Senhor, e não só para agradar as pessoas. E assim a gente chega à grande conclusão da carta. A mensagem de Colossenses nos leva a um ponto em que Cristo não é só uma parte da vida, nem mesmo a parte mais importante. Ele se torna a própria vida. Ele é tudo. Essa é a suficiência total que Paulo estava defendendo com tanta paixão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, que ecoa aquele alerta central de Paulo. Uma pergunta para a gente refletir. Se Cristo é realmente tudo o que a gente precisa, o que será que, talvez sem nem perceber, estamos tentando adicionar à nossa fé? Uma reflexão que fica da análise desta carta tão importante.